Fala, bola de fogo! Aqui quem vos fala, professor Wagner Santos. Num primeiro momento, conversando com você, como é que você pode aproveitar melhor o meu curso, junto com a professora Maria Celina Gil, a musa desse Estratégia Vestibulares e Estratégia Militares. Como é que você pode aproveitar melhor o nosso curso de Gramática e Interpretação de Texto? Provavelmente em algum momento você já me viu passando aí na sua telinha, eu que sou o professor Wagner Santos, que falo diretamente de Brasília, como você está tão acostumado, pronto para te ajudar o máximo possível na resolução e no alcance do quê? No alcance do seu sonho, que é exatamente entrar na sua escola militar. Então a gente está aqui hoje para falar o quê? Como é que a gente pode aproveitar melhor esse material, todas as coisas que estão disponíveis a nós nesse material de gramática e interpretação de texto. E como é que a gente estuda gramática, né? Na maior parte das vezes, vocês ficam com aquelas dúvidas gigantescas de como é que eu vou estudar gramática, né? De que maneira eu devo me posicionar, é só aula, eu tenho que prestar atenção só na teoria, o que eu tenho que fazer? E exatamente para ajudar nessa parte, estou passando aqui na sua telinha para te dizer o que você deve fazer. Antes de falar sobre isso, eu queria me apresentar e queria apresentar essa pessoa mais maravilhosa que está bem aqui, aí embaixo, ali embaixo. É uma ilustração, não é exatamente a professora Marina. A professora Marina, quem é Marina? Professora Celina Musa Gil. Não é exatamente ela, mas é uma ilustração feita a partir de uma foto. Ali em cima você vê aquele cara gato, né? Bem aqui em cima, assim, pá! Aqui, achei, olha que cara gato, né? Aquela coisa toda, para apresentar para vocês esses dois professores que estão construindo, né, a nossa dupla de crime aqui, que está construindo para você exatamente o quê? Construindo esse curso que você precisa, que você está utilizando para alcançar o seu sonho, e a gente quer te ajudar nesse sentido. Então, o que acontece, bolas de fogo? A gente aqui é da seguinte maneira. Eu sou o professor Wagner Santos, radicado em Brasília, sou formado em letras. Não vamos entrar em detalhe de tempo, né, mas sou formado em letras pela Universidade de Brasília, sou mestre em gramática pela Universidade de Brasília e estou terminando o doutorado pela Universidade de Brasília. Tudo na Universidade de Brasília, afinal de contas eu sou de Brasília, tanto é que você está acostumado a ver aquele videozinho que eu falo: aqui quem vos fala, professor Wagner Santos, diretamente de Brasília. Professor aqui do grego, né, do Estratégia, do grego Estratégia. Então, você já está acostumado. São 18 anos de preparação, né, de alunos, são 18 anos em sala de aula, uma experiência que a gente tenta cada vez mais trazer para vocês e melhorar e fazer com que você consiga assumir e com que você consiga chegar aí botando para quebrar mesmo, galera. Chegando lá e colocando e passando e sendo 01. Beleza? O nosso objetivo é esse, eu quero você 01, hein? Então, não, 01 é o ISMA, né, que todo mundo sabe, meu gêmeo. Mas eu quero você 01 daquele concurso lá, porque sempre tem alguma coisinha aí, sempre tem uma merrequinha que cai no teu bolso aí se tu for 01. Beleza? Essa outra pessoa linda, olha que pessoa mais maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, vou botar até um coraçãozinho, porque quando ela aparece, meu coração dispara, né? Essa professora que vos fala aqui é a professora Maria Celina, a Musa Gil, né? Maria Celina, que a gente não chama de Maria Celina, mas Celina Gil, né? Que eu não chamo de Maria Celina nem de Celina, eu chamo de Musa, porque ela é minha musa. Ela é a responsável pela produção dos PDFs de vocês. Como é que é a nossa divisão? Como é que ficou a nossa divisão organizada aqui? A gente organizou a nossa divisão da seguinte maneira: professor Wagner Santos é a cara que você verá. Ai, que coisa mais maravilhosa. Tudo bem, a Celina é muito mais bonita, mas assim, de qualquer forma, a cara que você verá nos seus vídeos é a minha, né? Essa coisa aqui mais maravilhosa, essa coisa aqui, bola de fogo, dizendo look at me, essa maravilha aqui dizendo pra você que tem o The Jump of the Cat para passar pra você, né? E por o cutucando o mundo. Então, nossa ideia é: professor Wagner Santos, responsável por tirar suas dúvidas, responsável pelos vídeos, pelo fórum, responsável por aula especial, por várias coisas. Professora Celina, a Musa Gil, é a responsável pelo quê? Pela produção do material de vocês. Então, pay attention. O que acontece? Professora Celina produz o material para vocês e o professor Wagner aplica esse material. Em dupla, galera, a gente está o tempo inteiro em contato, a gente está conversando o tempo inteiro, porque eu uso o PDF para a produção da minha aula, ela observa o que eu falo em aula para poder acrescentar em PDFs muitas vezes. Então,
a gente funciona como uma duplazinha mesmo. Por isso que a gente brinca que uma dupla de crime é uma dupla de crime, né? Então, a nossa relação aqui é sempre uma relação de tentar produzir o melhor possível para você. Nosso objetivo é exatamente esse. O que vai acontecer então? Essa dupla se junta, essa dupla se une para poder fazer o melhor para você. E aí a gente começa a pensar o seguinte, beleza. Quando a gente está pensando no curso, então, agora que eu já conheço, sim, vale destacar para vocês que a professora Celina é formada pela FEFELET. FEFELET é uma das coisas mais chiques das letras que tem no mundo, no Brasil, no mundo do Brasil, né? Na verdade, isso é uma das melhores universidades do Brasil, de longe, né? Que ela é formada pela USP em letras, né? E é mestra em letras também pela USP e agora está terminando seu doutorado também pela USP. Então, é uma galera que se prepara, né? Vocês perceberam aí que a galera que rala, ó, pá, e aí não é para poder ficar dizendo que é doutor por aí não, galera, é porque a gente quer aproveitar o melhor possível a nossa formação, para oferecer para vocês a melhor formação possível. Olha que coisa bonitinha. Fala se não é bonitinha, fala se não é cuti. É muito bonitinho. Então, o nosso objetivo é exatamente esse. Aí a gente começa a pensar o seguinte, beleza, vamos para a parte prática? Vamos para a parte prática. O que esse curso nos oferece? O que a gente tem que fazer para estudar gramática e interpretação de texto? Já vou dizendo de primeira para vocês que é o seguinte, ó, gramática e interpretação de texto, você precisa fazer muito exercício. Todos os exercícios del mundo, todos os exercícios que você conseguir preparar, tudo aquilo que você conseguir fazer, você precisa fazer. Por quê? Gramática, um pouco menos do que um pouco mais que a interpretação de texto. Mas gramática, galera, a gente está falando de alguma coisa que é muito próxima das exatas. Se você não treinar, não adiantou de nada. Se você não assistir aqui o Wagner falando para você e em seguida treinar, não adiantou de nada, tá? Por isso que a gente começa pensando o seguinte, o que eu ofereço? O que o Estratégia oferece para você? O que o Estratégia oferece para você para a sua preparação em gramática e interpretação de texto? Olha só, estudo dos mais importantes tópicos da teoria da gramática, eu vou jogar grandão aí para você, ó. Tópicos da teoria da gramática. Eu preciso ver teoria primeiro? Preciso ver teoria. É isso que você vai encontrar, né? É isso que você vai encontrar dentro do nosso material. Eu preciso primeiro passar pelo quê? Pela teoria, porque aí eu consigo cobrar de você uma resolução de questões, eu consigo cobrar de você o exercício. Como é que você vai fazer? Brotherzinho, pegou aqui, ó, PDF, bota Wagner Santos na TV, porque aí você vai acompanhando a dupla. Você tem o PDF aqui apresentando os elementos que estão sendo discutidos lá na minha aula, beleza? Claro, em alguns momentos o PDF excede um pouquinho a aula, sim. Muitas vezes é muito mais fácil você acrescentar coisas no PDF do que no vídeo, mas em alguns momentos o vídeo tem um pouquinho mais, sim. A ideia é que eles se completem. A ideia é tirar as suas dúvidas da leitura do seu PDF a partir da minha aula gravada, né, a partir da sua aula escrita na minha aula gravada. Então a gente está ali para isso. Assistiu? Beleza, mas primeiro você tem que ler um pouco da teoria, você tem que entender. Gramática é lógica, eu falo isso para vocês o tempo inteiro nas nossas aulas. Gramática é muito lógica. E ela é tão lógica assim, eu posso pegar a teoria e tentar aplicar essa teoria na prática. Então vem o nosso segundo ponto. Qual é o nosso segundo ponto? Olha lá que coisa mais maravilhosa. Resolução e comentários de questões de provas dos últimos 10 anos ou inéditas. O nosso material, ele tenta ser o tempo inteiro o quê? Apresentar para vocês a maior quantidade possível de quê, galera? Maior quantidade possível de questões anteriores, ou seja, questões que já foram aplicadas no seu exame militar e questões que nós preparamos a partir dessa visão. O que isso significa? Significa dizer exatamente que eu vou ter questões que são pensadas a partir da sua banca. Não só as questões de simulado que são pensadas, as questões do seu material também. A gente produz ali questão que é questão inédita para você, tá? Então eu tenho produção de questões inéditas para vocês. Por quê?
porque a gente estudou a banca, a gente fez a engenharia reversa, a gente olhou para os 10 últimos anos e a gente entendeu o que a banca está cobrando de vocês. Então a gente vem e apresenta ou questões, né, que são nossas, ou questões que são da própria banca. Todas elas comentadas no seu PDF, todas elas comentadas na sua aula escrita. Não tem nenhuma questão que não será comentada. Você vai entender o porquê que é certo, você vai entender o porquê é errado. Beleza? Não é só porque você vai entender, é certo porque Deus quis assim. Não é assim tão simples. A gente vai fazer a construção de quê? A gente vai fazer a construção da explicaçãozinha bonitinha. Tá errado porque isso, isso, isso. Tá certo porque isso, isso, isso. Belezura? Bora que só bora? Bora que só bora. Hein? Próximo ponto que a gente tem. Videoaulas para que você entenda da melhor maneira possível, né? A gente vai pensar exatamente a partir do quê? Eu vou preparar a videoaula a partir daquilo que é apresentado para vocês, e aí essa apresentação daquilo que foi mostrado para vocês, eu vou lá e mostro na prática, a gente mata a cobra e mostra o pau. A gente vai fazer essa construção para vocês. Então, a aula, ela vai ser gravada a partir da necessidade de entender melhor o conteúdo. É complementar. Nem só a aula do PDF, nem só a videoaula vai conseguir resolver seu problema. Nem só isso, um sozinho não consegue. Uma andorinha sozinha não consegue fazer verão. A gente precisa se juntar e fazer várias santurinhas voando pelo mundo, né? Então a gente precisa pensar exatamente nisso. Aí você tá lá se preparando, tá lá no ralo, toma ali ralar, toma ali estudar, e toma ali não dormir, toma ali um energético, aquela coisa toda. O que você vai fazer? Você vai se jogar nos nossos simulados, que são preparados com questões inéditas, todas elas questões inéditas, para que você possa se preparar claramente. Para quê? Para que você possa se preparar melhor para o seu exame. Então, a gente vai estudar a sua prova, como eu disse, a gente vai voltar lá, a gente vai olhar e vai fazer o simulado. Você vai pegar o simulado, você vai literalmente simular. Faça esse simulado como se você estivesse no local de prova. Faça o simulado como se você estivesse fazendo a prova. O simulado serve para isso, por isso que chama simulado, entendeu? Você vai simular aquele outro momento. Caraca, bola de fogo! Pá! Pegou aí? Pegou a visão, né? Então, simulados para vocês. Massa. Fórum de dúvidas para conversar com esse que vos fala. Ah, eu quero conversar com o professor. Como é que eu converso com o professor? Por meio do fórum de dúvidas. Professor, o senhor vai me atender no fórum de dúvidas? Você não tenha dúvida. Entendeu? Você não tenha fórum de dúvida. Né? Você não tenha dúvida de que eu vou estar lá disponível para tirar sua dúvida. A dúvida que você tiver, claro. A gente tem lá, né, assim, o fórum de dúvida, não dá para eu dar uma aula novamente, mas uma dúvida pontual. A gente está tirando ali, a gente vai resolvendo uma dúvida de um exercício. É a forma que você tem de comunicação direta comigo. Quem olha o seu fórum sou exatamente eu, beleza? E para melhorar ainda mais essa história, o que a gente tem? Sala VIP. O que são salas VIP? Salas VIP são salas VIP, né? O que significa dizer que eu tenho uma sala VIP? Nós temos um momento de interação juntos, né? Assim, você vai conversar diretamente comigo, você vai discutir temas, você vai tirar dúvidas, eu vou apresentar outras informações e você vai ter a opção do chat, você vai ter a opção da voz, você vai ter a opção do vídeo para me mostrar qual é a sua dúvida. E exatamente esse é o ponto que a gente quer chegar. Então, tudo feito para quê? Para que você tenha a melhor formação possível. E aí o que acontece? O curso de vocês é dividido em 12 aulas. Por que 12 aulas? Porque a gente foi pegando macrotópicos para trabalhar dentro de cada uma dessas aulas. Em média, nós temos para cada aula dessas maiores, em média, 7 horas de vídeos gravados, porque as aulas são do PDF, elas são praticamente impossíveis, essas aulas maiores, praticamente impossíveis de serem trabalhadas somente, olha só que coisa mais maravilhosa, somente dentro dessa perspectiva de 3 horas e 30. Então a gente usa o tempo que for necessário para abordar o que você precisa saber. Como é que a gente separa as nossas aulas? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha.
Olha só o que a gente tem. A gente vai ter ali, ó, na aula 0, que é aquela aula que fica aberta para todo mundo, a gente vai apresentar sinonímia, antonímia, né? O que é um hiperônimo, o que é polissemia. Os exames militares amam essa história das palavras, né? Da substituição. Quantas não são as questões que a gente não encontra ali de substituir a palavra X pela palavra Y é possível? Se é possível, a partir de que perspectiva isso vai ser possível? Sacou? Então a gente vai apresentar isso. Em seguida, vem a parte que tio Wagner adora, que é exatamente essa relação da construção da linguagem. Teoria da linguagem, o que é a linguagem em si, o que a linguagem faz, por que eu vou separar a linguagem em tantas partes, né? Tantas partes em que sentido? Por que eu vou ter fonética? Por que eu vou ter estilística? Por que eu vou ter morfologia? Por que eu vou ter uma série de coisas, né? Por que eu vou ter uma série de construções do mesmo objeto de estudo que é a língua? E aí eu vou te explicar tudo tintim por tintim. A gente vai olhar para a língua como uma realização social, a gente vai olhar para a língua como sendo uma relação de interação social, e aí eu vou olhar e falar assim, massa, por isso que tudo isso está separado dessa forma. Aí olha a preocupação que a gente tem. A gente apresenta a fonética para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre fonética, mas Wagner, o que é fonética? Você vai ter que assistir a minha aula para saber, né, o que é cobrado de vocês ali nessa parte de fonética. Aí a gente vem com estilística, figuras de linguagem. Mas, professor, nem sempre o meu exame militar cobra isso. Mas a gente entende que, e isso é uma compreensão muito importante, o seu exame militar não cobra soma, o seu exame militar não cobra divisão, o seu exame militar não cobra a subtração, mas você precisa deles para fazer o resto das coisas. E aí a mesma coisa acontece com o português. Eu preciso entender de significação para conseguir trabalhar com a sintaxe. As coisas não são dissociadas, né? Ainda que eu não tenha uma cobrança específica de figuras de linguagem, eu vou ter uma cobrança específica de interpretação de texto. E o texto é construído muitas vezes por meio de quê, cara? De figuras de linguagem, bola de fogo. Se ela é construída por meio de linguagem, bola de fogo, presta atenção. Se ela é construída dessa forma, você precisa colocar aqui, ó, na sua cachola, que quanto melhor você conhecer o texto, mais fácil vai ser a sua relação com esse texto. Então, não se preocupe, é tudo pensado. Aqui a gente está pensando como é que a gente pode melhorar o seu desempenho. Não é somente cobrar exatamente. Eu preciso extrapolar, mas tem um objetivo. Se você tem que ler um texto, você tem que entender esse texto da melhor forma possível. Aí você vai perceber que a gente tem algumas outras preocupaçõezinhas ali, né? Quais são essas outras preocupaçõezinhas? Vocês vão perceber, por exemplo, que eu tenho essa relação, né, assim, de que a gente vai olhar para a morfologia, a gente vai pensar o processo morfológico a partir de uma série de outras coisas. Olha o tamanho. A aula 4 é morfologia 1, vamos falar de estrutura de palavras, que é sempre muito legal. Aula 5, morfologia para falar de flexão, classificação de outras palavras. Aí eu tenho uma aula inteira só de verbos, né? Aí eu vou olhar para essa aula inteira só de verbos. Aí a gente começa a pensar em coisas que são interessantes. Como é que a gente começa a pensar em coisas que são interessantes? A gente entra nas interpretações de texto e a gente entra nas aulas de sintaxe, né? Então a gente passa a ter uma série de elementos da sintaxe que vão se desenrolar aí nas aulas 1, 2, 3 e 4 de sintaxe. Então eu começo a me preocupar com uma série de coisas, eu começo a olhar para os termos essenciais da oração, eu começo a olhar para os conectivos, então a gente começa a pensar sintaticamente como é que se dão essas coisas todas, sem perder interpretação de texto. Seja interpretação de texto 1, seja interpretação de texto 2. Mas Wagner, o meu exame ele cobra essencialmente gramática, para que eu preciso saber interpretação? Brother, como eu disse para vocês, as coisas não se separam, as coisas estão juntas. A análise sintática de um texto tem tudo a ver com o quê? Tem absolutamente tudo a ver com observar o próprio texto. Faz diferença observar o próprio texto? Faz muita diferença observar o próprio texto. Faz muita diferença mesmo.
A gente precisa pensar no quê? A gente precisa pensar no texto da forma mais completa possível e isso facilita a sua vida, inclusive para análise sintática, se você entender os significados que estão contidos ali, beleza? Aí a gente vai para aquela partezinha de, tá, Wagner, e aí o que eu vou fazer? Como é que eu estudo gramática, né? Como é que eu estudo gramática e interpretação de texto? O JIT é o nome para os íntimos. Você vai pensar da seguinte maneira, olha lá, aquilo mais ou menos que a gente tinha falado. Você tem a teoria, primeiro você recebe essa teoria, você constrói um conhecimento básico de teoria sobre gramática, você constrói um conhecimento básico de teoria sobre o texto, sobre a interpretação desse texto, e aí você pode fazer o quê? Você pode treinar, né? Você vai teorizar e a gramática precisa ser treinada. O que o Wagner quer dizer sempre com essa história de treino? Exercício, galera. Você não treina matemática fazendo exercício? Como é que você vai treinar português? Como é que você vai treinar gramática? Fazendo exercício. O tempo inteiro fazendo exercício. O tempo inteiro repetindo exercícios. A repetição é que vai te levar à melhor forma. O tempo inteiro. Você tem que fazer quantas forem necessárias. Quantas questões forem necessárias para você conseguir resolver a questão sem pensar muita coisa. Né? Resolver a questão não é porque você decorou, mas porque a partir daquele momento, aquelas coisas se naturalizaram. O tempo inteiro fazendo exercícios. Então, não tem para onde fugir. Treino. Treino vem de onde, galera? O treino vem dos exercícios que você vai fazer. Você precisa pensar nesses exercícios. Beleza? Então, apresentei a teoria para você, eu vou trazer uma série de exemplos, eu vou mostrar como funciona, e aí você pega e, ó, sapeca no treino, sapeca no treino. Professor, posso fazer todas, a gente está colocando ali uma quantidade grande de exercícios para vocês dentro de uma apostila, né, de uma apostila não, dentro da aula do PDF, a gente tem uma quantidade imensa de exercícios para vocês. Se a gente trabalhar com essa quantidade imensa de exercícios, o que você vai fazer? Você vai conseguir alcançar ali. Ah, professor, mas às vezes tem um exercício ou outro que não é exatamente do meu exame. É normal, porque eu quero que você treine aquilo que você aprendeu. A maioria vai ser relacionada ou vai ter o mesmo estilo, sem dúvida nenhuma, mas uma ou outra você precisa treinar, porque aí você pegou aquela teoria da gramática e solidificou onde? Na sua cabeçola. Deu para entender isso aqui? Beleza. E aí a gente tem aqui, como é que a gente vai fazer? Olha só. A nossa organização é uma organização que passa pelo seguinte. Eu vou pegar, tá, gente? Eu vou fazer uma construção aqui, que é a ideia do seguinte. Metodologia. Qual é a minha metodologia? Primeiro, teoria com uma linguagem direta e objetiva. Perfeito. Eu vou pegar e fazer o quê? Teorizar para você. A sua aula tem teoria. Não tem como ser só prática. Ela precisa ter teoria para você poder aplicar na prática. Se eu não colocar a teoria, não adiantou de nada, porque a prática surge da teoria. Da mesma forma que se eu só apresentar a teoria, também não adiantou absolutamente nada. Então, o primeiro que a gente faz, teoria. Linguagem objetiva, linguagem direta. Preciso que você entenda, ninguém está aqui tentando mostrar para você que a gente sabe mais do que ninguém. Ninguém está aqui tentando complicar a sua vida. O que a gente quer? A gente quer exatamente que você entenda facilmente aquilo que é apresentado. Linguagem direta, linguagem objetiva. Aí o que a gente vai fazer? A gente vem com referência aos autores mais importantes sobre o tema, né? O que são esses autores mais importantes sobre o tema, galera? Esses autores ali você vai ter. O seu exame é Segala? Vai ter Segala, não se preocupe. O seu exame é o Hernani Earth, Terra? Vai ter Hernani Terra também, Hernani Terra. Então a gente vai ficar o tempo inteiro buscando os processos mais importantes para a sua formação. Não é da cabeça do Wagner, não é da cabeça da musa. A gente vai buscar o quê? A gente vai buscar aqueles que são gramáticos reconhecidos. E reconhecidos não porque eu gosto deles, até porque do Segala eu nem gosto muito. Mas é ele que é cobrado, não é? Se é ele que é cobrado, é ele que vai estar disponível para você. Beleza, bro? Beleza. Depois disso, o que a gente faz? Olha lá, resolução e comentários em questões de exames anteriores ou inéditas, né?
que são as duas coisas ali, ó, resolução e comentários de questões inéditas. Por que eu preciso colocar isso, Bola? Porque exatamente você precisa treinar com as questões que já foram aplicadas, não é porque essas questões vão cair de novo, não, mas para você acostumar com o quê? Com o estilo de cobrança. E as questões inéditas que eu vou trazer para você, eu e Celinda, a musa, Gil, é isso que a gente vai trazer para vocês, serve de quê? Também de uma preparação de como é que normalmente é cobrado de vocês, tá? Então a gente precisa se preocupar também, tá coçando aqui, eu acho que pegou um bichinho, né? De que maneira vocês vão se preparar, vocês vão chegar lá e vão encontrar que tipo de questão. Precisamos botar esse tipo de questão para vocês, beleza? Em seguida, o que você vai fazer? Simulado. Apareceu o simulado, meu brother, emburaca. Emburaca e faz todos os simulados que você puder. Por que você vai fazer todos os simulados que você puder? Porque o simulado você vai exatamente se preparar, sem ficar ali pesquisando, não. Você vai fazer como se você estivesse fazendo a prova. Tira o celular, marca tempo, ó, certinho. Tem redação? Vamos fazer a redação também, porque lá na hora você vai ter que fazer a redação. Treinamento. A ideia é o que, galera? Treinamento. E em seguida a gente tem o que, galera? Em seguida tá fácil. Vem os webinários e vem as videoaulas. E aí você vai sempre pegar o PDF e ir acompanhando as duas coisas. E aí qual vai ser a solução? O que vai acontecer aí? Ó? Você vai ser aprovado com toda certeza. Beleza, meu jovem? Beleza, minha jovem? A ideia é exatamente, bola de fogo, que você possa construir a sua aprovação se utilizando do melhor que a gente pode oferecer para vocês. Estamos à disposição o tempo inteiro para poder tirar as dúvidas que surgirem e para poder conversar com vocês a respeito das nossas aulas, falando o que for necessário para que você tenha a melhor formação. Beleza? Estou disponível para você nas minhas redes sociais, estou disponível para você no meu fórum, espero que você me procure e que a gente possa construir junto a sua aprovação. Beleza? Estamos aqui para ajudar. Não esqueça disso jamais. Nosso objetivo é única e exclusivamente ajudar você a alcançar a sua aprovação. Um beijo e um queijo e valeu, galera. Estou esperando vocês por lá. Bora que bora!